Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como ter uma mente rica, né? Eu vou falar sobre alguns conceitos extremamente válidos e importantes sobre, eu poderia dizer, da ciência da riqueza, da prosperidade, da fortuna, que vão fazer total diferença em relação a essa construção, nessa mentalidade rica. E é uma coisa que a gente ouve bastante, tem vários livros, né? Na minha cabeça começa a pipocar um monte de livro que eu já li sobre isso, mas com certeza a execução, né, a forma de você alimentar isso todo dia é que vai fazer total diferença no longo prazo, tá bom? Então a gente começa falando um pouquinho da ciência por trás da riqueza, né? Se a gente pensa em relação ao nosso cérebro, em relação às nossas atitudes, em relação às nossas crenças, né, existe a neurociência. Então quando a gente pensa em relação à neurociência, a gente vai falar de neurônios, a gente vai falar de sinapses cerebrais, a gente vai falar, por exemplo, das partes, né, do córtex cerebral, então a gente vai falar do encéfalo, que é basicamente onde fica o seu passado, vamos dizer assim, né? Suas crenças limitantes, modo de sobrevivência, o cérebro reptiliano. Depois a gente vai para o cérebro límbico, que é basicamente responsável pelas nossas emoções. E o neocórtex, que seria a parte superior assim, do seu cérebro, que tem a ver com o que nós poderíamos dizer sobre a parte mais avançada do desenvolvimento do nosso córtex cerebral, né? E quando a gente junta tudo, a gente pensa em relação a como que uma parte de sobrevivência unida às emoções, unida à parte racional, cognitiva, vai criar, vamos dizer assim, toda essa manifestação do entendimento, né, dentro da nossa vida em relação à riqueza. Cada um tem, como fala, um desenvolvimento diferente quando a gente pensa sobre isso. Cada um, por exemplo, às vezes trabalha mais aspectos emocionais, outras pessoas são mais cognitivas, mais racionais, e outras, na verdade, estão vivendo de passado, que pode ser o seu caso também. Logicamente que a gente tem que desmitificar, né? Então, crença limitante. O que é crença limitante? Tem vários vídeos, podcasts que a gente fala sobre isso. Mas quando a gente fala sobre crença limitante em relação ao dinheiro, vai misturar esses três aspectos, que tem a ver com a mente subconsciente, tem a ver com as suas emoções e tem a ver com a parte racional. Então, se você pudesse agora entender junto comigo, será que na verdade você tem uma boa relação com a palavra dinheiro? Não estou nem falando da cédula, ou real, dólar, euro, ou qualquer nota, né, do país que você viva nesse momento. Mas como que é a relação que você tem só de eu falar a palavra dinheiro, né? Para você gera medo, para você gera alegria, para você gera, por exemplo, às vezes um medo em relação a fazer algo novo. Pode ser em relação, às vezes, até mesmo a forma que você interage com as pessoas. Você pensa em relação a imposto, você pensa em relação ao governo. Como que é essa relação, né? Então, são coisas que, na verdade, a gente tem que colocar na pauta, porque quando a gente pensa em relação a como ter uma mente rica, você tem que saber qual é a sua mente, né? O segundo aspecto tem a ver com os hábitos, né? Os hábitos dos ricos. E aqui até tem um treinamento nosso, o método Hércules, que a gente fala sobre as 5 riquezas da prosperidade, né? Tem até o livro nosso aqui no primeiro link da descrição que você pode também conhecer os hábitos dos ricos. Lembrando que rico não é apenas a pessoa que tem dinheiro, mas são as 5 riquezas. Então é física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Os ricos, na verdade, se a gente pensa pessoas financeiramente bem-sucedidas, elas detêm alguns tipos de valores. E quando a gente analisa a história dessas pessoas que têm um determinado valor, assim, em relação a hábitos, em relação a crenças, elas possuem verdadeiramente o mesmo tipo de hábito, né? Então elas fazem as mesmas coisas, ou mesmo elas valorizam certos aspectos, os quais vão fazer a diferença no longo prazo, né? Entre elas, né, que eu poderia dizer, por exemplo, a disciplina. Então, a disciplina de você, por exemplo, vamos pensar algumas expressões que você deve ouvir todos os dias. Você gastar menos do que você ganha, né? Outro, você, na verdade, saber o que é importante do que é urgente, né? Tem até um livro muito bom, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, que ele vai criar os 4 quadrantes, que ele vai falar sobre isso, o que é importante, o que é urgente. Outro aspecto também importante aqui é a persistência, né? Então, você vai ter muitos fracassos, você vai ter muitos erros, vai aparecer muito medo, as adversidades vão aparecer dentro da sua vida, mas isso não é tão importante com a forma que você reage a tudo isso. Qual que é a forma que você reage ao fracasso? Qual que é a forma que você reage ao medo?
Como que você reage, por exemplo, se alguém começa a falar mal de você? Você tem uma parte mais reativa ou mesmo você não dá bola para o que essa pessoa está falando? Então são coisas aí muito importantes. Fora isso, o foco, né? Então foco mental. Para onde está direcionado o seu foco? Quando a gente pensa em pessoas financeiramente saudáveis e financeiramente bem-sucedidas, elas têm o foco nos seus objetivos. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço todo ano é escrever metas. Então, eu tenho as metas divididas por áreas da minha vida e todo ano eu posso dizer 70% dessas metas elas são completas. Isso até eu lembro lá atrás, uma estatística que foi criada nos Estados Unidos falava isso também. Então, basicamente, as metas elas são concluídas a partir do momento que você escreve, mas ao mesmo tempo quando você mentaliza e lê essas metas todos os dias. Os ricos também têm isso. Você tem isso também? Você escreve suas metas anuais? Você acompanha essas metas durante o ano, durante os dias, durante os meses, durante as semanas? É uma coisa que você tem que fazer, né? Um exemplo claro de hábitos simples, de pessoas que têm hábitos simples. Você vê pessoas, por exemplo, que você admira, né, no Brasil, nos Estados Unidos ou mesmo em outros países, e elas o quê? Elas praticam exercícios, elas meditam, elas trabalham, né? E eu vou dizer uma coisa muito importante. Pessoa rica de verdade, não aquelas que estão ostentando mesmo nas redes sociais, elas trabalham. Pode ser até 12 horas por dia. E as pessoas às vezes não entendem isso, às vezes confundem dinheiro com liberdade, né? Então a pessoa não vai trabalhar muito, né? Não é que o trabalho não é importante, mas o trabalho para essa pessoa tem valor, né? As pessoas acham que quando tiver 1 milhão eu não vou trabalhar. Tá errado. Porque o trabalho não é um fardo, não é o fim, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas não têm essas estratégias, né? Então, falando de estratégia mesmo para aumentar a sua renda, você tem estudado diferentes fontes de renda, né? Então, gerar renda passiva, gerar novas formas de ganhos materiais. Outra coisa, você diversifica os seus investimentos. Esses são os verbos ainda que você não está acostumado a fazer. Tem que começar. Você tem que analisar, por exemplo, o que eu posso investir, o que eu posso colocar meu dinheiro, meu tempo principalmente. Quantas formas, por exemplo, de trabalhar como freelancer na internet, remotamente, que existem hoje. E eu não vou dizer que, na verdade, são privilégios, porque basicamente todo mundo tem esse aparelhinho que você deve estar assistindo, ouvindo, escutando podcast ou me sentindo agora. Mas a forma que uma pessoa usa o celular, o smartphone é completamente diferente. Tem gente que vai ver besteira, tem gente que vai jogar em jogos de apostas, de bets, tem gente que vai só ver o Netflix e tem gente que vai apostar tempo, né, em ver alguma coisa de útil que pode fazer a diferença no longo prazo em relação a ser rico ou não, né? E a gente fala também de renda passiva, independência financeira. Não é apenas um material que antes era diferente, né? Por exemplo, as pessoas tinham que pagar muito caro para ter esse tipo de acesso. Mas hoje você tem vários cursos disponíveis, até mesmo gratuitamente, experts, especialistas na área há vários anos, né? Basicamente tem muita coisa, empreendedorismo, né? Desenvolver as habilidades, por exemplo, comunicação, copywriting, storytelling, você tem persuasão, comunicação, vendas, né? Marketing, entre outras coisas. Então, tudo está disponível. Será que, na verdade, você não está criando justificativas, desculpas, ao invés de ir para trás e para frente, né? Digo no sentido de você correr atrás do atraso, vamos dizer, porque basicamente talvez é isso que esteja acontecendo, e principalmente uma palavrinha chamada procrastinação, né? Além disso, pensar em gestão financeira eficaz, né? Quando a gente fala sobre ter uma mente rica, você tem que pensar no seu orçamento, aonde que eu estou colocando meu dinheiro, aonde eu estou gastando meu dinheiro. Isso dá trabalho, não é algo que todo mundo gosta de fazer. Além disso, controlar gasto não é algo que, humanamente falando, não é algo que gera prazer. Tem até um livro que eu estou lendo agora do Dan Ariely, que ele fala Psicologia do Dinheiro. Ele comenta muito sobre isso. Nós, quando relacionamos dinheiro, a gente pensa muito irracionalmente, né? Se a gente pensa irracionalmente, a maior parte das pessoas do mundo, elas têm uma dificuldade em trabalhar com dinheiro. Então, dificilmente vão ser ricas. Por isso que é tão importante você pensar sobre isso. Porque isso vai estar alinhado ao mindset de abundância financeira, nesse caso. Você, por exemplo, usar visualização, afirmações positivas. Você entender que esse orçamento, esse investir, você ter esse conhecimento sobre novas formas de investimento, pode te ajudar no longo prazo a você conquistar um sonho. Tem coisa que vai demorar? Tem. Mas se você tiver, por exemplo, uma atitude de gratidão, de positividade,
É muito mais fácil, ou mesmo eu diria que vai ser muito mais tranquila essa caminhada do que você, por exemplo, vibrar escassez, frequência vibracional baixa, ou mesmo uma mentalidade pobre, sabe? Então, é uma construção diária. É uma consistência. E todos esses hábitos, né, para você se tornar uma pessoa rica, fazem que fortaleça a sua mentalidade rica. Vai ter momentos dias que você vai desanimar? Vai. Né? Por isso até o que eu te indico é clicar no primeiro link, aí tem o nosso livro que você pode receber na sua casa, né, que basicamente tem frete grátis para território nacional, mas você pode adquirir também em versão digital se você está fora do Brasil, porque com certeza pode te ajudar em relação a essa construção. Mentalidade rica não é algo que você compra, é algo que você se torna, se conquista. E isso é o que? Feito dia após dia, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.